Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível lá do livro de 2 Samuel. É a história do reino de Deus, que começa de um jeito que ninguém esperava, como uma sementinha, sabe? Um grãozinho de mostarda, bem no meio do caos e da rebelião humana. Essa é a base da nossa conversa hoje. Pra gente entender bem o que tá rolando aqui, é preciso pegar essa ideia principal. O plano de Deus, ele não para. Mesmo quando tudo parece remar contra, ele avança. Pensa numa correnteza forte de caos, de desobediência. O reino de Deus é essa força que vai na direção contrária, sem ser detida. Então vamos imaginar o cenário. O primeiro rei de Israel, Saul, morreu. E agora? O resultado é um vácuo de poder gigantesco. A nação fica completamente sem rumo, quase explodindo numa guerra civil. É um tempo, assim, de muita instabilidade, muita incerteza. Quem é que vai assumir? O país vai conseguir se reerguer? E é exatamente aí, no olho do furacão, que a história do próximo rei começa. Mas o mais curioso, o que chama a atenção, é como começa. Não é com barulho, com espada, com uma tomada de poder. Nada disso. Começa em silêncio, com um simples ato de consultar a Deus. Olha só a primeira atitude de Davi. Ele não junta um exército. Ele não faz um discurso. Ele faz perguntas bem simples e diretas para Deus. Subo? Sobe. Pra onde? Pra Hebron. É isso. Essa dependência, essa submissão, essa é a base, a rocha firme do reino dele. É o oposto total da autoconfiança que destruiu o rei Saul, né? E é aqui que entra a nossa grande imagem, a metáfora do grão de mostarda. O começo de Davi lá em Hebron é exatamente isso. Aos olhos de todo mundo, parecia nada, sabe? Um reizinho de uma tribo só, insignificante. Só que, por ter sido plantado por Deus, ali dentro tinha um potencial de crescimento, nossa, sem limite. É aquele começo bem humilde pra algo que no final vai ser gigantesco. É como olhar pra uma videira no inverno, já viu? Parece um galho seco, morto, todo retorcido e escuro. Mas a gente sabe que lá dentro, a vida tá guardada, esperando o verão pra explodir. O reino em Hebron era assim. Por fora parecia fraco, frágil, mas por dentro, ali pulsava a vida da promessa de Deus, só esperando o momento certo pra florescer. Bom, agora a história ganha um novo rumo, e a gente entra no conflito central. Porque enquanto Davi tá lá, construindo o reino dele na base da conversa com Deus, surge uma outra força. Uma força totalmente oposta, movida por ambição, por rebeldia. São dois reinos sendo erguidos, mas com fundações completamente diferentes. E aqui, a gente vê a encruzilhada. De um lado, o caminho de Davi, alicerçado na palavra de Deus. O resultado? Crescimento, vida. Do outro lado, o caminho de Abner, que a gente vai conhecer agora, baseado no eu decido, no o que é melhor pra mim. O resultado? Bom, inevitavelmente, é o colapso, é a morte. Então quem é essa figura de oposição? O nome dele é Abner. E ele não era qualquer um não, era o comandante do exército de Saul, um cara poderosíssimo. E o mais importante, ele sabia que Deus tinha escolhido Davi. O texto deixa claro que ele conhecia a promessa. Mas, para manter o próprio poder, a própria influência, ele simplesmente ignora a vontade de Deus e coloca o filho de Saul, Isbosete, no trono. Um rei fantoche, claro. A gente pode conseguir dissecar a queda de Abner, sabe? Ela acontece em passos bem claros. Primeiro, a sede de poder. Ele usa Isbosete para se manter no topo. Segundo, o orgulho. Quando ele é acusado de algo, se sente ofendido e, o que ele faz? Vira a casaca. Muda de lado por pura vingança, por conveniência e não porque se convenceu de algo. E a consequência disso tudo, uma vida guiada pelo ego, só podia terminar assim, numa morte trágica, vergonhosa, o fim de uma vida jogada fora. E aqui vem um momento muito forte. É o lamento do próprio Davi pela morte do seu rival. Ele olha para aquilo e pergunta, uma pergunta que ecoa. Tinha que morrer assim? Como um tolo? Um vilão? A resposta que fica no ar é um não bem grande. Não precisava. Foi uma escolha. Uma vida inteira de pequenas e grandes escolhas que levaram Abner para esse fim. Um fim trágico e totalmente desnecessário. Essa reação de Davi revela tudo. Ele não dá uma festa porque o inimigo morreu. Ele chora. Ele se enluta. Isso mostra que o reino que Davi está construindo funciona com outras regras. Um padrão divino. Não é sobre vingança, sobre esmagar o oponente. É sobre justiça, sobre graça. Até mesmo com quem se levanta contra ele. E a história do Abner, essa tragédia toda, joga uma pergunta no nosso colo. Se a vida dele é um manual de como morrer mal, como um tolo, então a grande questão é, o que é morrer bem? Ou melhor, como se vive uma vida que não termina nesse tipo de lamento, nesse tipo de vergonha? E é com essa pergunta que a gente entra na nossa parte final. Vamos ver o que dá pra tirar de lição prática dessa história e, mais importante, pra qual esperança tudo isso aponta. A esperança de que depois do inverno, o verão espiritual finalmente vai chegar. Então, resumindo, o que a gente aprende com esses dois reinos? Primeiro, que a vida precisa ser guiada pela palavra de Deus, e não pelo eu acho ou o que é melhor pra mim agora. Segundo, que a rebelião sempre começa quando os nossos interesses vêm em primeiro lugar. Terceiro, que bater de frente com o plano de Deus, bom, isso é um caminho sem saída, é autodestruição. E por fim, que a nossa esperança de verdade não pode estar firmada neste mundo que é tão instável. Pensa bem, se a nossa segurança não tá na conta do banco, na nossa saúde, ou no que os outros pensam da gente, porque tudo isso pode mudar de uma hora pra outra, então onde ela está? A história de Davi dá a dica. A nossa única segurança de verdade, aquela que não balança, está na fidelidade do rei eterno. Aquele rei que o próprio Davi era só uma sombra, uma prévia. E essa fidelidade toda desemboca numa promessa final. A promessa de que um dia esse reino vai ser completo. O verão espiritual vai chegar de vez. E quando ele chegar, toda lágrima, toda dor, todo luto, todo sofrimento que a rebelião humana causou, tudo isso vai simplesmente acabar. Deixa de existir. As coisas velhas passaram. Então, só pra gente amarrar tudo, vamos voltar lá pro comecinho. Lembra? Tudo começou em Hebron, com uma sementinha de mostarda. Um reino que parecia uma coisinha de nada. Fraco, quase invisível, mas que carregava dentro de si a promessa firme e inabalável de Deus. E a conclusão? Qual é o final dessa história? Aquela sementinha não fica pequena, não. Ela cresce. E cresce tanto que vira uma montanha que enche a terra inteira. A grande mensagem de 2 Samuel, no fim das contas, não é sobre o caos, é sobre o triunfo. O inverno da rebeldia pode parecer que não tem fim, mas a promessa é certa. O verão espiritual está rompendo. Ele está chegando.